Boa tarde. Eu sou a Maria Janaira, né? Estudo no Polo de Castelo do Piauí. Estou cursando Ciências Biológicas na Universidade Federal do Piauí, na UFP. E hoje eu vou dar esta microaula sobre o que são seres vivos, né? Foi a nossa professora da disciplina Metodologia do Ensino de Ciências e Biologia e passou para a gente gravar essa microaula e eu decidi que seria sobre o que são seres vivos, né? Vou passar aqui para o nosso primeiro slide. E no nosso primeiro slide tem o que são seres vivos e tem esta imagem, né? E esta imagem, só da gente olhar, já nos remete que é uma imagem do planeta Terra com vários seres, né? Seres vivos e seres não vivos, né? Seres vivos têm os animais, têm as plantas, tanto animais terrestres que vivem na terra, quanto animais aquáticos que vivem na água. E também seres não vivos, como a água, a terra, né? E assim, o que são seres vivos? Seres vivos são organismos que possuem características como capacidade de reprodução, metabolismo, material genético e a capacidade de responder a estímulos. Os seres vivos são organismos com características únicas, que os diferenciam dos seres não vivos. Outra característica importante observada nos seres vivos é a presença de células, consideradas as unidades funcionais e estruturais de todo organismo vivo. Então, assim, para a gente saber o que são seres vivos, precisa a gente saber disso, né? Que um ser, para ser vivo, considerado ser vivo, ele precisa ter capacidade de reprodução, ter metabolismo, material genético e capacidade de responder a estímulos, tá bom? Vou passar aqui para o nosso próximo slide. Que nesse slide aqui está falando sobre as características dos seres vivos, que é a reprodução, a evolução, o metabolismo, resposta a estímulo, célula e material genético. A reprodução, vamos falar um pouco aqui sobre a reprodução, é uma característica dos seres vivos, né? Os seres vivos são capazes de deixar descendente, ou seja, reproduzem-se. Podemos dividir os tipos de reprodução em dois grandes grupos: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução sexuada envolve a fusão de gametas, células reprodutivas, enquanto a assexuada não apresenta essa fusão. Um exemplo da reprodução sexuada é os seres humanos, né? E um exemplo da reprodução assexuada são as bactérias. A evolução. O que é evolução? É um processo que atua sobre todos os seres vivos, modificando-os com o passar do tempo. Nesse ponto, é importante destacar a seleção natural. E o que é essa seleção natural? Alguém já ouviu falar o que é seleção natural? É aquela que seleciona os organismos com maiores chances de sobrevivência em determinado ambiente. Os organismos mais adaptados sobrevivem por mais tempo no meio, né? No meio em que eles vivem, e, consequentemente, apresentam maior chance de reprodução e de passar suas características vantajosas aos seus descendentes. Vamos agora para o metabolismo, né? O metabolismo. Os seres vivos apresentam metabolismo, né? Ou seja, no interior de suas células,
ocorrem reações químicas que garantem sua sobrevivência. Esse metabolismo garante que os seres vivos adquiram energia para realizar atividades como a reprodução e a locomoção. Então, é por isso que é possível os seres vivos se reproduzirem e se locomover, por conta do metabolismo. A outra, resposta a estímulo. Os seres vivos conseguem responder a estímulos, não é isso? O que garante que eles interajam com o meio. Como, por exemplo, um animal está em um local, né? E ali ele sente uma dor, ele se sente ameaçado por alguma coisa. E ele vai sair dali, logicamente, ele vai sair dali e vai procurar outro lugar, né? Outro exemplo é o estímulo luminoso. É muito comum a gente ver as plantas, tem muitas plantas que crescem muito, ficam muito altas, né? Porque, assim, elas só crescem onde tem luminosidade do sol. E a célula? O que tem a ver célula com uma característica dos seres vivos? Costuma-se aceitar que os seres vivos possuem células, sendo estas as unidades estruturais e funcionais de um organismo. Alguns seres são formados por diversas células, os seres multicelulares. Outros apresentam apenas uma célula, os unicelulares. E o material genético? Todos os seres vivos possuem DNA e ou RNA, que é o material responsável por controlar seu metabolismo e garantir que características sejam passadas para a próxima geração, ou seja, a hereditariedade. Vamos aqui para o nosso próximo slide. Seres vivos e seres não vivos. Aqui eu coloquei esta imagem, né? Que aqui é para vocês terem uma noção. Essa parte de cima, esses 4 desenhos aqui de cima, são os seres vivos, né? Que aí tem plantas, né? Tem protozoários, parece com protozoários, tem fungos, que é o cogumelo. E nessa parte embaixo, esses 4 desenhos de baixo, são os seres não vivos, né? A água, a terra, a temperatura. E assim, após a gente compreender as características necessárias para que um ser vivo, para que um ser seja considerado vivo, torna-se mais fácil compreender o que é um ser não vivo, não é isso? Porque a gente viu que seres para ser considerado vivo, precisam ser capazes de se reproduzir, de responder a estímulos, terem células, terem evolução e terem metabolismo, não é isso? Então, os seres, para serem considerados seres não vivos, eles não podem ter isso, tá bom? Além disso, como eu já havia falado, os seres não vivos não possuem célula e nem material genético também. E a gente tem que ver uma coisa, apesar de não apresentarem vida, os seres não vivos são muito importantes para o ecossistema, né? A água, o ar, o solo, as rochas, por exemplo, compõem a parte sem vida do ambiente, não é? E isso é muito importante para a nossa vida, dos seres humanos, e para a vida dos outros seres vivos também, né? Vírus são seres vivos? A gente vai já ver se eles são seres vivos ou se não são. É bem provável que todos vocês tenham visto falar em vírus, né? Porque a gente praticamente nem saiu ainda de uma pandemia que foi um vírus do novo coronavírus, né? Então é bem provável que todo mundo tenha ouvido falar em vírus, né? E assim, o que vocês acham? São seres vivos ou se não são? Os vírus são seres acelulares, então eles não possuem células e não possuem metabolismo próprio. Devido a essas características, dizer se os vírus são ou não são seres vivos não é uma tarefa tão fácil, não é isso?
e as opiniões no meio científico são bastante diferentes. Existem pesquisadores que não consideram os vírus como seres vivos em razão da ausência das células e metabolismo. Outros afirmam que eles são, sim, organismos vivos. Por quê? Porque eles conseguem utilizar a maquinaria da célula infectada a seu favor, reproduzem e sofrem evolução, não é isso? Então, assim, não dá para mim chegar aqui nesta aula e falar vírus são seres vivos, ou falar vírus não são seres vivos, porque tem pesquisadores que afirmam que vírus são seres vivos, e tem deles que afirmam que vírus não são seres vivos, não é isso? E agora a gente vai para a parte da classificação dos seres vivos, né? Que, de acordo com esta classificação, primeiramente, vou falar para vocês que a classificação dos seres vivos é muito complexa e dinâmica. E a classificação vai variando muito de acordo com cada autor. Essa aqui que eu escolhi, dividida em 5 reinos, é a mais tradicional e ela é proposta pelo autor Uitaki, em 1969, e que ele separou em 5 reinos, né? O reino Monera, o reino Protoquitista, o reino Fungi, o reino Planta e o reino Animalia. Quais são os organismos que estão incluídos neste reino Monera? Estão incluídos seres unicelulares, aqueles que possuem uma única célula, e que não possuem células com núcleo definidos, os seres procariontes, né? Como, por exemplo, as bactérias. São organismos unicelulares e procariontes. Elas estão neste grupo aí do reino Monera. O reino protoquitista inclui organismos eucariontes, aqueles que possuem célula com núcleo definido, unicelulares e pluricelulares, e autotróficos ou heterotróficos. Como, por exemplo, protozoários, são organismos unicelulares e heterotróficos. O reino fungi estão incluídos organismos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares e heterotróficos. Como exemplos, podemos citar bolores, cogumelos e leveduras. O reino planta inclui organismos eucariontes, autotróficos e pluricelulares. Todas as plantas estão incluídas neste reino. E o reino Animalia? Ele é composto por organismos eucariontes, heterotróficos e pluricelulares. Estão inseridos, como por exemplo, nós seres humanos, e todos os animais estão incluídos neste grupo. Então, eu quero lembrar aqui para vocês e mostrar que nós, seres humanos, estamos incluídos no reino Animalia. Nós, seres humanos e todos os animais. Então, assim, o que eu queria repassar para vocês era isto. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa deste conteúdo que eu repassei para vocês. E meu muito obrigada, tá bom? Vou parar aqui a gravação agora.